Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é o nosso posicionamento em Deus. Nós vamos meditar um pouco, irmãos, sobre o lugar que você está em Jesus Cristo, né? O que foi que Deus fez pela minha vida e o que Deus fez pela sua vida. Nós vamos pensar um pouquinho sobre, no primeiro aspecto aqui, utilizando a vida de João Batista, né? João Batista, que foi, segundo Cristo, o maior de todos os profetas, né? Não houve nem nunca haverá um profeta semelhante a João Batista. E João Batista, então, ele está lá no capítulo 1, no verso 20, falando a respeito da sua missão, né? Então Jesus se identifica com João Batista, inicia o seu ministério e vai além, né? Ele passa o mestre, né? Jesus, ele vai olhar para a situação de João Batista e ele vai adiante, e nós vamos aprender algumas coisas com isso. Amém, querido? Então diz assim a palavra de Deus: e confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, a primeira coisa que nós compreendemos desta passagem, está muito claro, né, na leitura, é que ele não era o Messias, ele não era Jesus, né? Mas ele era um precursor, ele era alguém que ia adiante do Messias para poder trazer a preparação do caminho do Senhor. Então ele está falando com isso que nós deveríamos endireitar os nossos caminhos diante de Deus, né? João Batista, ele chega ao extremo de apontar dedos para as pessoas e chamá-las de raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João Batista, ele é aquela pessoa que Deus o chama lá dos seus confins, dos seus recantos mais escondidos, e o torna público, né? Então ele vai sair do anonimato e ele vai levar a mensagem de salvação às pessoas que estão ali do seu tempo, né? João Batista então recebeu um ministério de Deus, e ele continua no verso 29 ao 33, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, né, o encontro, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo, né? Veja que aí está com letra maiúscula, né? Falando da pessoa de Deus. Eu vi o Espírito Santo descer como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, o Pai, Deus, né? Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém, queridos?
Então, aqui nós estamos vendo um encontro, né, do profeta obediente a Deus, agora com o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus, né? Deus marcou o encontro. Todas as vezes que nós, irmãos, estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos no Kairos de Deus, nós estamos no tempo de Deus, Ele vai providenciar alguns encontros na nossa vida. Basta os irmãos que estiveram aqui domingo, né, verem o encontro que Deus marcou com esta igreja, neste domingo de cura, neste domingo de poder, neste domingo de alegria, de gozo, de paz, para alguns libertação, não é assim? Nós vimos a glória de Deus, porque Deus marcou este encontro conosco, né? E é assim todas as vezes que Deus marca o encontro. E aqui Deus marcou o encontro do Filho de Deus com o profeta maior de todos os profetas, né? E a mensagem que nós vamos pegar disso para nós nesta noite, irmãos, é que quando João Batista ele tem um encontro com Jesus, João vai dizer assim: olha, ele é maior do que eu vi o próprio Espírito de Deus como uma pomba descer e pousar e permanecer sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, nesta época não se ouvia dizer que o Espírito Santo veio sobre a vida de alguém, a não ser, irmãos, sobre os reis de Israel, sobre os profetas de Israel, pessoas específicas, pessoas ao longo da história de Israel. Alguns sacerdotes eram ungidos, pessoas eram ungidas, reis, profetas eram ungidos, eram pessoas que o Espírito Santo de Deus vinha esporádico, né? Vinha sobre aquela pessoa e habilitava aquela pessoa para a obra de Deus. E o pai disse: olha, João, quando você ver o Espírito Santo de Deus descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Amém, irmãos? Então Jesus, se ninguém considerasse Jesus, pelo simples fato de o Espírito Santo ter vindo sobre ele e ter permanecido, já era para ele ser considerado como um dos reis de Israel, ou como um dos profetas de Israel, ou como um dos sacerdotes de Israel, só por esse detalhe. Entende? Todas as vezes que você lê a Bíblia, foi assim com Davi, foi assim com Saul, Samuel, foi assim com Eli, foi assim com os homens de Deus do passado, na Bíblia registrado, as mulheres, né? Débora, as mulheres que foram registradas nas Escrituras, no Novo Testamento também, as mulheres depois são visitadas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, foi tão glorioso a coisa que João Batista, ele olhou e ele viu, os olhos dele foram abertos para contemplar como uma pomba o Espírito descendo sobre Jesus, sobre Cristo, irmãos. E isso é maravilhoso. Lá no capítulo 3, no verso 23, 26, olha o que diz aí, ó. Os discípulos de João, tá? Foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual tu deste testemunho, ele-o batizando, e todos vão ter com ele. Olha isso. É mais ou menos assim, irmãos, a situação, ó. Nós estamos aqui falando de Jesus, sim ou não? Aí você vem aqui, olha para o lado aqui, ó. Olha para o lado da igreja. Você vê algumas cadeiras vazias, sim ou não? Aí você sai da igreja, você passa na igreja do vizinho. A igreja está caindo gente pelo ladrão, pela porta. Não cabe gente na porta. Acontece isso ou não acontece? Ó, muitas vezes. Mas aí você, condoído, né? Vai lá e fala assim: Pastor Fernandes,
a outra igreja está cheia, pastor. O senhor está orando um pouco, eu acho, né? Pastor, o senhor não está buscando muito, o senhor jejuou essa semana? Aí a culpa é do pastor, né? Olha que interessante. E eles estão dizendo entre linhas aqui, João, você já perdeu, viu, João? Por que, João? Olha, todos vão ter com ele. Mas o próprio João tinha dito: eu não disse para vocês que o dono da noiva tem a noiva? Falando a respeito de Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, que João estava no ministério dele. João estava exercendo o seu ministério. Ao invés de Jesus chegar em João com os dois pés no peito dele, sai João, agora eu cheguei, eu sou o filho de Deus, eu faço, eu aconteço. Jesus fez isso? Não. O que Jesus faz? Se submete ao ministério de João. Jesus vem até João e fala: eu quero me batizar. João vira para Jesus e fala: eu que preciso ser batizado pelo Senhor? Jesus fala: não, vamos cumprir a lei, vamos cumprir a palavra de Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda, que exemplo que o Filho de Deus nos concede, irmãos. Ele se sujeita ao que está empossado no ministério, João Batista, e ele, sendo Filho de Deus, se submete e se batiza, temendo, justamente o cumprimento das Escrituras na sua vida. Nós podemos aprender, irmãos, que Jesus, ele vem, ele se identifica com o ministério de João, ele se identifica com João, e aí ele se batiza. E ao se batizar, ele vai fazer a obra. Ao fazer a obra, aí sim, agora ele começa a despontar. Jesus começa a ser engrandecido. E João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha isso muito claro. E neste momento em que os discípulos vão ter com ele, ele fala assim: olha, o meu gozo já está completo, a minha alegria já está completa, porque eu já vi o Filho de Deus, eu já vi o Messias, eu já vi o eu sou, eu já vi Deus entre nós, entre os homens. Então João Batista, irmãos, ele está no ministério dele. Jesus, o Filho de Deus, ele se identifica com João Batista e inicia seu ministério e passa o seu mestre, né? Agora ele começa então a fazer agora os sinais, né, dele. Olha lá, irmãos, João capítulo 2, verso 11. Agora que Jesus já está no ministério, já cumpriu aquilo que a palavra de Deus havia dito para ele começa então algumas coisas que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode realizar. E ele deu o nome de sinais. Olha lá, Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos aqui creem em Jesus? Aleluia, glória a Deus. Então Jesus começa agora a fazer os sinais. Pastor, para que serve esse negócio de sinal? Nicodemos e alguns judeus chegaram perto de Jesus pedindo um sinal para ele. Ele falou assim: olha, se eu não fizer um sinal, vocês não vão crer. Os sinais de Deus servem para nos mostrar que aquele que está executando o sinal tem uma mensagem de Deus de igual proporção ou ainda maior. Jesus então curava o enfermo,
fazia a multiplicação dos pães, transformava a água em vinho, para que as pessoas crescem que ele seria o Filho de Deus. Amém, queridos? Então olha só, Jesus se identifica como João no ministério, amém? Se sujeita, mas daqui a pouco ele cresce e vai além agora, e já coloca uma coisa nova no ministério: sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Jesus se identifica também, irmãos, agora com o templo. Quantas pessoas falando mal do templo hoje em dia? Quantas pessoas falando mal da igreja de Jesus Cristo? É um absurdo, irmãos. Sabe por quê? Olha o exemplo de Jesus. João capítulo 2, 16 e 17. O próprio Senhor Jesus disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de comércio, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está interessado em limpar a casa dele, em purificar a casa dele, o santuário de Deus, a morada de Deus, o lugar onde o povo de Deus se reunia. O próprio Jesus está fazendo isso, irmãos. E se ele faz isso, ele está dando exemplo de que ele está zeloso pela obra em casa de Deus. Como é agora que eu mesmo vou me levantar contra a igreja, contra o templo? Aí você vai falar assim: não, mas porque eu sou a igreja? Você descobriu isso agora. Eureka, né? Eu sou a igreja. Mas olha o que Jesus diz no verso 19 do capítulo 2 de João. Jesus diz assim, ó: derribai este templo. Agora ele não está falando de 4 paredes. Amém? Ele está falando que ele é o templo, e em 3 dias o levantarei. Que autoridade é essa? Eu queria saber se as pessoas que defendem que eles são a igreja, eles têm essa autoridade, se caso venha acontecer com eles a mesma coisa. Porque para ser templo de Deus, você precisa ser morada do Espírito de vida. Você levanta em 3 dias? Jesus está falando que ele levanta. Então Jesus, olha só, ele tinha consciência de que ele era a morada de Deus, portanto ele era o templo, mas ele não desprezava o templo. Eram as duas coisas. O servo de Deus ama as duas coisas. Entende, irmãos? Então Jesus agora, ele vai se identificar com este templo, e ele mesmo vai dizer que ele é o próprio templo. No capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo, portanto dele, é Espírito. Olha isso, irmãos. São duas coisas separadas. Eu nasço na carne, me chamo Fernandes, filho de Dona Emília e seu Josias. Outra coisa é quando eu nasço do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece na minha vida? Quando eu levanto a mão para Jesus e digo: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e vem morar no meu coração. A partir daí eu nasço nova criatura diante do Senhor. Amém, queridos? E isso, irmãos, eu quero mais uma vez ressaltar aqui, que é obra de Deus. Então Jesus está se identificando com isso. Jesus está se identificando com o templo, mas Jesus também está dizendo que ele também é a morada de Deus, sim, mas ele também, em outras palavras, ele está dizendo que ele é novo nascido.
no capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é entre os verdadeiros adoradores. Deve ter falsos adoradores, sim ou não? Amém, irmãos? A hora vem, e agora é entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só, não é você que vai correr atrás de Deus, é Deus que está à procura de seus filhos que o adoram em espírito e em verdade, não de fachada, não de aparência, não para as pessoas, mas para Ele, irmãos. O Senhor está à tua procura, em todas as épocas, em todos os tempos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se você não sabia, esta era a notícia que tinha que estar estampada nos jornais de todo mundo. Deus está à tua procura. Quantas vezes você fala: ai, Deus me abandonou? Começa a adorar, filho. Começa a adorar, filha, e você não sentirá mais isso, porque você vai ser encontrado dele, ou achado por ele. Já no 25 e 26 do mesmo capítulo 4, olha agora. Eu sei que o Messias, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus lá no poço. Jesus vai falar a vida dela praticamente, mas ela vai falar assim: ó, ela não era judia, portanto ela não era da casa de Israel, ela não sabia das leis que regiam o povo de Israel, mas ela sabia que o Messias iria chegar. Então ela diz assim: ó, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. E se eu sou que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é aquele eu sou que falou para Moisés. Sou eu que falo contigo, eu sou o que sou. É o mesmo, é a mesma tradução, só que lá é hebraico e aqui é em grego. Eu sou. Jesus está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Messias, tão aguardado por Israel. Essa mulher, ela vai falar para todo o seu povo, os samaritanos. E Jesus começa a fazer muitos outros milagres em Samaria. Jesus começa a fazer muitos sinais e prodígios e maravilhas, até que as pessoas agora procuram a mulher. E eles já vão dizer assim no 42: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha aí, não é porque eu ouvi você dizer agora que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Deus, não é porque alguém me falou que Ele é Deus, não, eu mesmo experimento na minha vida, e agora ninguém precisa me dizer, eu vivo isso, eu respiro isso. Então eu já não falo mais porque você diz. Ou seja, eu não vou na igreja porque você está me convidando apenas, mas eu estou indo porque Jesus é o meu Senhor, e não foi ninguém que me disse sobre Ele, foi Ele que se apresentou para mim e para você. Aleluia. Então Jesus, ele se identifica como o Messias. Você entende esse processo que nós estamos falando? Jesus se identifica com João Batista, ele absorve a obra de João, mas ele suplanta a obra de João e ele vai, depois ele se identifica com o templo, ele limpa o templo, mas depois ele mesmo vai dizer
dizer que ele é o templo, e agora Jesus vem e ele fala para a mulher que ele é o Messias. Jesus se identifica como Messias, ele diz que ele é o Salvador, o Senhor, ele é Deus. Na sequência, Jesus vai se identificar agora num outro ministério. Está lá o anjo. Nós lemos hoje pela manhã. Coloca para nós lá, João capítulo 5, do 5 ao 9. Agora Jesus vai se identificar com um anjo, irmãos. De tempo em tempo o anjo aparecia, mexia as águas. A minha Bíblia diz que o primeiro que descia nas águas, ele era curado de qualquer doença. Vamos pensar em enfermidade? Câncer dos nossos dias, câncer, AIDS, Covid, depressão pós-parto, vontade de se matar, síndrome do pânico, né? Outras síndromes que existem por aí afora. Então olha só, irmãos, mas também tinham os cegos, tinham os coxos, e tinham aqueles com deformidades no corpo. E tanto que esse texto vai falar que 38 anos, um paralítico ficou esperando a benevolência de alguém, colocá-lo no primeiro movimento das águas para ele ser curado da sua paralisia. Mas ninguém em 38 anos apareceu para colocá-lo enquanto o anjo tocava naquelas águas. Diz assim o texto bíblico: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nesse jazia grande multidão de enfermos. Olha só, multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Sarava de qualquer enfermidade aquele que primeiro ali descia, depois do movimento da água. O anjo está lá no seu ministério, e você vai entender por que eu falo que Jesus identifica com o anjo, com o ministério do anjo. Ele suplanta agora, e agora ele não está limitado a um lugar, o tanque de Betesda. Amém? Vê se você entende a mesma coisa. Ó, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Em outras palavras, queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O cidadão ainda está com as vendas nos olhos, ele não está enxergando que é o Filho de Deus que está diante dele, tudo vendado, mas ainda está com um coração de reclamação, está com um coração de murmuração. Jesus olha, o anjo vem, e não tem ninguém, queria colocar a culpa em alguém. Sim ou não? Jesus, ninguém me põe nada. Jesus vira para ele e disse: levanta, toma o teu leito e anda. E a minha Bíblia diz: logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado, ou seja, não poderia fazer cura naquele dia.
esposa ainda me chamou a atenção em casa. Ela disse assim: se fosse o anjo que movesse as águas, ninguém falava nada. Mas como foi Jesus que curou, então agora estão querendo matar Jesus e prendê-lo. Aliás, prendê-lo e matá-lo, né? A ordem é diferente aí. Entende ou não? Quando era o anjo, podia ser sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia. Só que agora chegou Jesus. Ah, você curou no sábado. Olha isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, ó. Um anjo tocava na água. Qualquer enfermidade era curada. Acaba o ministério do anjo a partir daqui. Porque Jesus chegou. Eu te pergunto: quem fez o anjo? Quem fez o anjo? Quem tem mais poder do que o anjo, irmãos? Quem? Jesus, irmãos. Jesus é muito mais poderoso do que o anjo. O anjo curava qualquer enfermidade quando alguém tocava na água. E Jesus, eu te pergunto, Jesus não tem condição de curar essa tua enfermidade? Jesus não tem poder para curar você de qualquer doença? Jesus não tem poder sobre você para curar você de qualquer enfermidade? Você consegue compreender isso? O anjo vinha e curava, Jesus vem e ele cura. Só que Jesus é móvel, Jesus é o templo, Jesus anda, Jesus não fica só lá em Betesda. Você já ouviu que lá em Betesda, hoje em Jerusalém, o anjo desce lá e cura alguém? Hoje, não houve mais isso, porque senão ia estar lá a televisão, como chama a televisão lá de Israel? Esqueci o nome da TV de Israel. Ia estar lá no meio da multidão de enfermos, filmando as pessoas lá. Deveria ser muita gente do mundo inteiro, irmãos. Deveriam ser muitas pessoas do mundo inteiro reunidas naquele lugar. Mas quando Jesus chega, Jesus simplesmente com uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. E deixa eu te dizer, é tudo o que você precisa, uma palavra de Deus. É tudo o que você necessita, uma palavra de Deus. Você não precisa mais do que isso. Você precisa estar atento a isso, porque Deus quer falar com você. Apenas a palavra de Jesus curou um paralítico. Jesus vem no tanque de Betesda como o anjo vinha, se identifica com o anjo porque ele vai exatamente naquele que precisa, e o anjo era o primeiro que chegasse. Jesus ele vai naquele mesmo lugar, e ele não vai atrás da multidão curando toda a multidão. Ele vai na direção de uma pessoa específica, alguém que chamou a atenção de Deus. Será que você consegue chamar a atenção de Deus ao ponto dele vir na sua direção e enviar a sua palavra e você se liberta, ser curado, receber uma porta de emprego, ser abençoado? Será que você consegue isso? Este homem, ele chamou a atenção de Jesus. Jesus vai até ele, então Jesus identifica com o anjo, continua o ministério e a obra do anjo, mas ele não está limitado a lugar, a espaço físico. O anjo não tinha que descer naquele lugar. Agora Jesus pode andar por todo Israel, curando e libertando as pessoas
Então Jesus se identifica com o anjo e assume o seu ministério. Outra coisa que Jesus identifica, irmão e irmã, é com a morte. Jesus vai se identificar com a morte plenamente, ao ponto de morrer. Mas ao terceiro dia, ele levanta da morte, vencedor para sempre. Até os dias que ele está ali, a morte estava reinando. Por causa do medo da morte, muitas pessoas tinham receio de se chegar até mesmo perto de Deus. Apesar de que algumas pessoas não morreram, porque andaram com Deus e Deus para si o tomou. O caso de Enoque, amém? Andou com Deus e Deus para si o tomou. Agora, irmãos, no verso 22 ao 25 do capítulo 2 de João, diz assim, quando pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Olha só, os discípulos que andaram com Jesus, só a partir de agora que eles vão crer na Escritura, na palavra de Deus, vão ter os seus olhos abertos para compreender as Escrituras. Somente agora, irmãos. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem. Olha o detalhe, irmãos, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que havia no homem aqui? Você consegue entender? O que tem no homem que Jesus sabe? Portanto, Jesus não confiava nesse homem. Jesus sabia o que estava dentro deles, irmãos. Nós que não tínhamos Jesus anteriormente sabíamos e sabemos que nós estávamos completamente nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás. E era ele quem governava a nossa vida, irmãos, a nossa personalidade, as nossas vontades. Era o diabo quem governava as nossas vidas. Mas quando Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada. E agora quem entra na nossa vida é o Espírito de vida, é o Espírito Santo de Deus, e é ele quem governa a nossa vida a partir de hoje. Você consegue compreender isso? Esses discípulos só foram entender depois que Jesus morreu. Só depois que Jesus morre, que os olhos deles vão ser abertos para compreender as Escrituras, a palavra de Deus. No capítulo 3, do verso 14 a 18, Jesus está dizendo assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está se identificando com a morte, porque ele vai vencer esta morte, mas ele vai vencer para um propósito. Não é para que ele não morresse, não, era para que eu não morresse e você não morresse. Ele vai morrer a minha morte, ele vai morrer a sua morte, no meu lugar e no seu lugar. Ele vai dizer: olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma proposta de vida eterna em andamento nos nossos dias, irmãos. Portanto, existe uma mensagem ainda hoje a ser pregada às pessoas, e o texto continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou ser julgado no último dia. Não, você foi julgado quando você não quis aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já foi condenado. E não foi Deus, foi você mesmo, que não creu no Filho de Deus, portanto não recebeu a vida eterna. E Jesus está te dando oportunidade até os dias de hoje. No 33, capítulo 16 de João, verso 33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha o detalhe: quando ele se identifica com a morte, ele tem condição de escrever isso. Eu venci o mundo. Jesus vence o mundo. Jesus vence a morte, a que governava o mundo, a senhora do mundo inteiro, a morte. Mas também Jesus se identifica com o Pai e vai para junto dele após esta morte, após a ressurreição. Ele vai para junto do Pai. E olha o que está no 17, capítulo 17, versos de 1 a 5, diz assim: Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo